noite a todos, os amigos aqui presentes no Centro Espírita Vinhas do Senhor, aos amigos que nos assistem em casa. Vamos pedir para os amigos que nos assistem em casa, se puderem colocar um copo de água, que a espiritualidade vai aos vossos lares, né? Levar um pouco de paz e alegria para as vossas famílias. Vamos nesse momento fazer uma oração, que todos nós possamos acerenar o nosso pensamento, acerenando o nosso coração, agradecendo a Jesus, ao nosso Divino Mestre, a oportunidade de estarmos nesta noite reunidos em Teu nome, refletindo um pouco dos ensinamentos redentores do Evangelho do Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Então, o tema escolhido nessa noite de hoje, eu coloquei a palavra o perdão. Então, Jesus nos fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, que está no Pai Nosso, né? Então vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e que perdoai para que Deus vos perdoe. Então, isso está no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Então, bem-aventurado os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Está em São Mateus capítulo 5, versículo 7. Depois, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus, nesse vários exemplos, ele nos trata dessa palavra perdão. E a gente vê a dificuldade que muitas das vezes nós enfrentamos em perdoar. E também vemos nas reuniões mediúnicas os espíritos que se apresentam em situações difíceis, nas regiões de dificuldade, e todos eles apresentam a mesma doença, o mesmo problema, que é não saber perdoar. Então, para a gente, aí eu começo a fazer essa reflexão. Para a gente se libertar, nós temos que aprender a perdoar. E aí há uma tarefa muito difícil. Mas, fazendo uma reflexão, igual o seu Gilberto já fez uma apresentação muito rica, trazendo o básico da doutrina espírita, nós que sabemos que estamos aqui de passagem, que esta encarnação nossa, perante a eternidade, é um sopro no tempo. Às vezes nós, aqueles que conseguirem chegar aos 100 anos de idade, ou até ultrapassar essa idade, quando chegam nessa idade, percebe-se que o tempo passou muito rápido, como a vida passa rápido. E aí a gente começa a perceber que nós, vivendo aqui no planeta Terra, os mais idosos falam que a vida passa muito rápido. Então imagine os espíritos benfeitores que estão do lado de lá, que calculam o nosso tempo comparado com a eternidade. Então nós vemos, primeiro ponto, o tempo que nós estamos aqui é ínfimo perto da vida eterna, que é a verdadeira vida. Então, se nós nascemos e renascemos muitas vezes com a finalidade da evolução, então nós temos a eternidade para evoluir. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante, é a gente
entender qual a nossa condição. Então, se eu estou evoluindo, estou em estado evolutivo, estou em evolução, e no mundo de provas e expiações, o perdão passa a ser uma tarefa que nós vamos ter que aprender a fazer. Porque se nós estamos aqui, nesse planeta tão difícil, sofrendo muitas das vezes várias agressões, o perdão nos chama a todo instante. Então nós começamos a perceber que isso nós não desenvolvemos ainda. Nós estamos aprendendo a perdoar. Então vamos comentar rapidamente as escalas dos espíritos, para nós entendermos qual a nossa situação. Então, a minha situação é de espírito imperfeito. Então vamos lá. Nós temos 3 escalas. O espírito puro, que nós conhecemos, que foi só o Cristo. Então, quando o Cristo subiu no madeiro, todo machucado, açoitado pelos romanos, e ele olhou para o lado, no último suspiro, quando a lança atingiu o seu pulmão, o sangue jorrou no olho do soldado, se eu não me engano, longínquos, e ele recuperou a visão de um olho. Ele chorou em desespero e percebeu que o Cristo, nosso Cristo planetário, realmente era o Salvador. E ali ele largou a farda romana e adentrou-se à mata, e ali ficou até o desencarne, de desespero de ter sido o último a desferir um golpe contra o Cristo. E Jesus, naquele último suspiro, ele disse a nós: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, quando ele fala para Deus para nos perdoar, na verdade Jesus nos chama a seguir o caminho com Ele. Não que nós fomos perdoados pelo Cristo e já estamos salvos, mas Ele deu o maior exemplo para nós, que mesmo no último suspiro, Ele nos fala a parte mais importante, que é o perdão, que nós devemos ter. E aí nós vamos entender porque o Cristo é o Espírito mais puro que esteve dentre nós. Jesus é co-criador com Deus, é o Cristo planetário, governador do nosso planeta, e Ele esteve aqui dentre nós para ensinar para nós muitas coisas, e a mais importante, que Ele falou que era para amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. E aí a gente começa a entender o perdão, porque como que eu vou amar o meu semelhante se eu não souber perdoar? Então, para a gente começar a aprender a amar, nós temos que saber perdoar. Então, dentro dessa escala da imperfeição, nós temos os espíritos impuros, que têm a inclinação ao mal, ignorância mais associada à malícia, aquele que tem muito conhecimento, mas é orgulhoso. Nós temos aqueles que não são nem bons nem maus, aquelas pessoas que estão aí ao vento que leva, mas não faz nem o bem nem o mal. E tem as pessoas que são os batedores, né? Aquelas pessoas são, no caso de espíritos, que têm atitudes para assustar as pessoas, são brincalhões, espíritos zombeteiros, né? Então todos esses espíritos aí estão nas escalas de imperfeição. E lembrando dessa questão dos espíritos perturbadores ou brincalhões, né? A gente lembra na escola, pelo menos na minha época, hoje é bullying, né? O quanto que as crianças daquela época colocavam apelidos um no outro, né? Então só de a gente já ter essa atitude de dar gargalhadas de uma coisa que não é boa para o nosso irmão, já nos prova a nossa condição de inferioridade. Então, sabendo que nós estamos na escala, muitos de nós estamos na escala de imperfeitos, nós vamos começar a entender agora a segunda escala, que são os espíritos benevolentes, que têm um conhecimento limitado, mas têm muita bondade. Nós temos da ciência, vou dar um exemplo, Albert Einstein é um da ciência. Da sabedoria, nós temos o que tem um conhecimento, mais um bom juízo, que é sábio. E temos os superiores que atingiu a ciência, a sabedoria e a bondade. Então são espíritos de segunda ordem. Então quando nós vemos aquela história, quando Mahatma Gandhi estava caminhando na Índia, não sei a cidade, não me recordo, e um soldado inglês o acercou e começou a agredi-lo. E ele levantava e o soldado agredia ele novamente.
Essa história é bastante conhecida. E Mahatma Gandhi se levanta e aí o soldado pergunta: mas o que te tornou tão covarde assim que não reage, né, à minha agressão? E aí ele apontou para o soldado o crucifixo que o soldado tinha, que era cristão. Ele falou com o Cristo, né? O Cristo falou que se alguém te agredir com uma face, a face esquerda, dê a direita, né? E o soldado naquele instante começou a chorar e percebeu diante de quem ele estava. Então esse espírito é um espírito de segunda ordem, que já entendeu o que é o perdão. Porque se fosse a gente, ou se fosse eu, por exemplo, mesmo que o soldado estivesse armado, a nossa reação já é tentar ir para a agressão também, muitos de nós. Então nós vemos no trânsito aí, as pessoas caminhando com o carro, às vezes com a família, e aí uma desavença no trânsito, às vezes a pessoa não se apercebe que vai para a direita ou para a esquerda, quase bate o carro, e aí aquele outro já persegue, tentando a ignorância, às vezes brigam e às vezes até um está armado e um tira a vida do outro, né? Então nós vamos vendo aonde a escala que nós estamos. Então nós estamos nessa escala da imperfeição. Então Mahatma Gandhi, quanto muitos outros, já estão na escala dos espíritos superiores. Então nós sabendo, né, que nós estamos nessa escala da imperfeição, nós percebemos que temos que aprender a perdoar. Mas se pensarmos, né, que as pessoas que às vezes nos defrontam conosco acreditam que a vida é uma só, essas pessoas dificilmente vão acertar o perdão, porque para eles a honra, né, tenho que manter a honra, tenho que orgulho, né? Então a pessoa só acredita que a vida é só essa. Então muitas das vezes nós vamos deparar diante dessas pessoas que pensam muito diferente de nós, e aí que nós temos que entrar muitas das vezes em oração e perdoar ainda mais rapidamente, né? E aí vamos pensar agora nessa questão das reencarnações que nós vamos ter e o que Jesus nos fala nessa passagem aqui. Então quer dizer o quê? Se mesmo eu sendo humilhado, mesmo eu sendo agredido, mesmo se um ladrão entrar na minha casa, me assaltar, ou acontecer alguma coisa com a minha família, Jesus fala que nós temos que perdoar. Olha só como que é complexo para nós ainda, espíritos inferiores, compreender a grandeza do perdão, né? Mas o perdão muitas das vezes é da compreensão, não que você ama um ladrão, não que você ama aquele que te ofendeu, mas você compreende que você quer evoluir, que você quer avançar na escala evolutiva, que você quer sair dessa condição de espírito de terceira ordem, de imperfeito, e avançar como Mahatma Gandhi ou como Cristo, que aprendeu essa questão do perdoar. Mas vou ler essa passagem aqui para vocês, o que Jesus nos promete. Então, ou seja, se nós seguirmos o que Jesus nos ensina, Ele vai nos prometer algo, e Jesus já nos traz aqui. Então, os ensinamentos de Jesus. Então Jesus fala, né? Está em João capítulo 14, versículo de 1 a 6. Então Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. Então vou dar uma pausa nessa parte. Quando Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas, e nós estamos falando de evolução espiritual, né? De sair de um patamar de imperfeição, de ir para o segundo patamar, ou no futuro, daqui milhões de anos, nossos evolutivos, nós vamos atingir a pureza. Mas que casa é essa que Jesus falava vai preparar um lugar e há muitas moradas? Então nós, no universo, nós somos reencarnacionistas, então nós acreditamos que vamos renascer no corpo humano por diversas vezes, até atingir uma escala evolutiva que nós vamos poder migrar para outros planetas. Então os planetas também têm escalas evolutivas. O planeta Terra já foi primitivo, só olhar na história, na época dos dinossauros, na época dos homens da caverna. Nós já fomos um planeta que nós estamos saindo de provas e expiações, aonde nós vimos o Império Romano, todas as destruições,
E nós agora estamos em transição planetária, que é indo para a escala de regeneração. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós olharmos há 100 anos atrás e vermos na tecnologia somente o avanço tecnológico que nós tivemos em 100 anos, nós vamos perceber o que é um planeta regenerado. Onde nós estamos vendo aí carro elétrico hoje, daqui a pouco o combustível fóssil nem vai mais existir. Talvez as placas solares vão atingir uma capacidade que o próprio veículo vai ter as placas solares em cima e a bateria ser carregada e nem mais precisar de colocar na tomada. Quem sabe daqui a 50 anos. Então nós estamos vendo um avanço tecnológico. E o que isso significa? Significa que o nosso planeta, de acordo com a espiritualidade, ele vai entrar em regeneração. Então regeneração é um planeta para aqueles que aprenderam ou que estão tentando aprender a perdoar. Porque regeneração é aquele que quer se modificar, aquele que quer se regenerar, ser diferente do que foi. Então o planeta de regeneração é para nós que estamos com vontade, não de nesta vida saber perdoar como Jesus, mas que nós estamos a todo instante pensando e tentando perdoar muitas das vezes, porque às vezes nós perdoamos da boca para fora, mas perdoar do coração já é o mais complicado, que nós vemos depois que os espíritos desencarnam e sofrem nas regiões umbralinas. Então as moradas que Jesus vai preparar para nós são o nosso universo infinito, aonde existem bilhões de planetas, e inclusive a NASA categoriza com só na nossa Via Láctea existem 500 milhões de planetas com características próximas da Terra, só para se a gente achar que a vida é só igual à Terra. Então Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele já falava para nós das muitas moradas. Então, se nós atingirmos um patamar evolutivo maior do que nós temos hoje, nós podemos migrar para outros planetas. Se o nosso aqui vai ser de regeneração, nós vamos continuar aqui nesse planeta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu aprender a amar e tentar perdoar, na próxima reencarnação eu posso voltar no planeta Terra, nesse planeta que vai estar com o carro elétrico daqui a um tempo, não precisando mais ser alimentado pela energia elétrica. Mas, e se eu não quiser perdoar? E se o irmão me agredir no trânsito, ou tentar um irmão, um parente, a gente for no confronto e um tirar a vida do outro, a gente vai provar para a espiritualidade que nós não estamos nos empenhando a ser melhor. Então, o que os benfeitores nos pedem é que nós nos empenhemos a ser melhor, porque se nós não mostrarmos para eles que nós estamos no empenho de ser melhor, nós provavelmente vamos migrar para outros planetas, não no planeta Terra mais, nós vamos renascer. Então, parando nessa parte de muitas moradas, eu expliquei que no universo existem muitas moradas. O nosso planeta Terra se prepara para as gerações melhores que vão vir. Então, a paz vai continuar, vai existir aqui na Terra maior, as brigas, as violências vão reduzir. Então, daqui 100, 200 anos, nós vamos ver muito menos o mal do que nós vemos hoje, porque o nosso planeta vai ser regenerado. Então Jesus fala, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das minhas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei para o Pai, e seja glorificado o Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui Jesus fala para nós guardar o seu ensinamento e o Consolador prometido, que é essa doutrina reveladora que nos ensina que devemos amar sim os nossos irmãos, perdoar, mas com a razão também.
Então, nessa doutrina consoladora, nós começamos a entender que o perdão é uma questão racional também. Nós vamos deixando aquela fé cega que nós tínhamos de perdoar para não irmos para o inferno, mas nós vamos apercebendo que a questão da nossa evolução, a questão de sermos melhores, é uma questão raciocinada, porque Jesus nos propõe que a partir do momento em que nós seguirmos os teus ensinamentos, que nós colocarmos em prática, que nós perdoarmos mesmo aqueles que nos roubam, que nos ofendem, que nos traem, que nos caluniam. Mas por que eu vou fazer esse perdão, não é? Se a gente pensar numa vida somente, mas se nós compreendermos com a razão, com a certeza que nós somos imortais e que a vida não é somente essa, mas que nós temos uma infinidade de reencarnações pela frente, e que a partir do momento em que nós nos tornarmos melhor, em que nós buscarmos amar o nosso semelhante, em que nós buscarmos perdoar, nós vamos deixando esse peso. A gente vai falar mais à frente, a ansiedade, né? As pessoas com depressões, com problemas de ansiedade, porque isso tudo é um reflexo de não perdoar. Então a gente vai começando a deixar tudo isso para trás, todo esse sentimento, e começando a olhar para o futuro, e vamos começando a olhar para o futuro que nos espera, quer estar aonde que Jesus propõe para nós, num lugar melhor. Mas para que nós estejamos em um lugar melhor, nós temos que fazer o que Jesus falou. Então o esquecimento e o perdão das ofensas. Então nós esquecermos muitas das vezes aquela ofensa é uma forma também que nós temos de minimizar. Então se uma pessoa nos ofende ou nos agride, a princípio nós vamos ficar com raiva, vamos ficar coléricos, né? Mas aí, muitas das vezes, o que o Sr. Gilberto falou da decisão, nós estamos na dúvida, pensa o que Jesus faria no meu lugar. E aí é a hora da gente parar e pensar, não é? E às vezes nós podemos perder a nossa chance de voltar para a Terra num planeta melhor, ou até mesmo se nós estivermos em condições de encarnar em lugares melhores que a Terra ainda, muitas das vezes, às vezes a gente pode estar podendo escolher, mas a situação nossa, às vezes, continuar aqui, no meu caso, já está excelente. Mas, às vezes, 1 minuto da nossa desatenção é o momento que nós podemos cair. Numa briga de trânsito, muitas das vezes, nós às vezes perdemos a nossa encarnação chave. Olha só como que é, às vezes a pessoa está no trânsito, indo para casa, não é? E naquele instante ela pode perder a vida, por causa que não sabe manter a paciência, não sabe perdoar. Às vezes a pessoa briga, igual eu vi umas semanas atrás, um senhor com um carro bonito, novo, e brigando por causa que uma pessoa passou de madrugada próximo do carro e não conseguiu manobrar e riscou o para-choque do carro, deu um risco e estragou, deu um estrago pequeno no para-choque. Mas essa pessoa, eu fiquei percebendo, era um feriado, e essa pessoa, a gente estava no hotel, e essa pessoa, desde a hora que eu estava me preparando para sair do hotel, e eu fui embora, gastei 1 hora para mim ir embora, e essa pessoa ficou por mais de 1 hora brigando na recepção do hotel, buscando imagem, buscando câmera, a esposa lá, cansada já de esperar, viagem pela frente, iria para uma outra cidade, e acabou com o passeio dele, né? Então ele acabou com aquele passeio dele. E eu conversei com ele, falei para ele assim: olha, se o estrago foi tão pequeno no seu carro, que se você levar em qualquer pessoa para arrumar, eu acho que não gasta mais do que R$300. E a pessoa não, porque o carro era novo e tinha que colocar tudo original.
para-choque original. E por lá ficou por horas e horas discutindo lá. Agora você imagina se ele encontra com aquele coitado que saiu de noite, né, sem enxergar, que o local que ele estacionou o carro também, inadequado, difícil até para as pessoas saírem, né? E aí você imagina se ali tivesse um afronto, uma desavença, uma briga e poderia acontecer algo pior. Então, nós vamos entendendo que Jesus nos ensina. Então, aquele que sabe perdoar, aqueles que sabem perdoar, eles vão tendo aqui uma alma elevada, a própria alma vai se elevando, porque se aquele senhor, na hora que ele passa, vê o carro dele bonito lá, com um estrago no para-choque tão pequeno, se ele fosse uma pessoa com uma alma mais elevada, ele apenas entraria no carro, falava, isso aqui depois eu vejo quando eu chegar na minha residência, né? Porque teria mais 2, 3 dias de viagem, feriado, e assim ele não fez. Então, aquela pessoa que aprende a perdoar, ela se torna uma pessoa mais calma, mais mansa e mais caridosa. Então, Jesus vai nos trazendo aí a receita que muitos médicos aí vão receitando, né? Remédios aí para isso, para ansiedade, para depressão. Então, muitas das pessoas aí não aprendem a perdoar, não aprendem a manter a calma, a tranquilidade, a buscar, muitas das vezes, a nossa paz espiritual. E aí você vai começar a entrar nos consultórios médicos e nos remédios, aqueles que buscam os remédios, né, medicamentosos para acalmar. Ou tem aqueles que já buscam nos vícios, né, no tabagismo, no alcoolismo, e por aí vai tentar se acalmar. Mas Jesus já mostra o caminho. Nós temos que manter a nossa paz, o nosso perdão e não deixar que o outro tire a nossa paz. Então, aí a gente vai ver a questão do contrário, né? O ódio e o rancor. Então, a pessoa que mantém o ódio e o rancor no coração, ela denota uma alma sem elevação e sem grandeza. Então, como eu disse, a pessoa se torna ansiosa, sóbria e infeliz. Deus não criou para a felicidade quem não perdoa, não pode ser feliz. Então, aquela pessoa que ainda não aprendeu a perdoar, essa pessoa não vai conseguir ser feliz. Então, aqui ele nos trata essa questão. Então, se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Esse é um alerta de Jesus. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai também não vos perdoará os vossos pecados. Então, só nessa parte aqui, só nessa questão, a gente já pode ficar bastante preocupados, né? Porque se nós somos espíritos que nascemos e renascemos, e a cada momento nós estamos avançando e evoluindo, então quer dizer que se essa vida é a nossa melhor encarnação, quer dizer que nas encarnações anteriores nós fizemos muita coisa errada, nós fomos pior do que hoje. E isso denota que se hoje nós aprendemos um pouco a perdoar e não cometemos nesta vida nada de um crime ou nada de uma coisa muito complicada para nós, mas se nós olharmos o nosso passado, nós vamos vendo os duelos, as guerras, as brigas matava-se pela espada, como que era o homem ignorante, como que nós estávamos ali, nos cenários da história éramos nós, e nós vamos pensando, então quer dizer que eu fiz muito pecado, e os espíritos nos encontram nas reuniões mediúnicas, e falam, vocês são todos pecadores, e eu sempre falo para eles, sou sim muito pecador, ainda sou um espírito muito imperfeito, muitas das vezes, até mais eu falo para eles do que você, que está aqui, que às vezes você tem mais evolução do que eu, e isso pode ser muito da verdade. Então, se aqui fala que nós temos que perdoar para que Deus perdoe as nossas faltas, então, só por medo, eu falo por mim, só por medo de tanta coisa errada que eu fiz, eu já estou perdoando, já adiantado. Independente do que acontecer, nós já temos que perdoar. É difícil, falar é fácil, né? Mas nós temos que perdoar. E aí,
O perdão para nós representa as oportunidades de reparação dos nossos erros e possibilidades pelas leis divinas. Então, o perdão na visão espírita o que é o perdão para nós? Não revidar as ofensas, não alimentar a mágoa e o rancor, não criar obstáculos à reconciliação, retribuir o mal com o bem, esquecer as ofensas recebidas. Então, Kardec nos traz também que quando erramos, passamos por 3 fases. A fase do arrependimento, que é nós nos arrependermos do nosso erro. Depois a fase do sofrimento, que é a expiação, nós ficarmos ali em sofrimento, porque nós erramos, vimos que erramos, depois nós entramos em sofrimento. E a terceira fase é reparação, que já não foi trazido atrás, reparar o mal com o bem. Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. E a resposta de Jesus: não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Significando que não há limite para o perdão. Devemos perdoar sempre. Ou seja, nós temos que perdoar infinitamente. Atitude diante uma ofensa. Jesus, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta, em particular a sós com ele. Então, qual o significado? Devemos procurar em particular, esquecer a situação e buscar o entendimento, pondo fim na discórdia. Agora, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Então, quando a gente tem um inimigo, nós temos que pedir perdão para nós próprios. Mas por quê? Gente, se tem a lei de causa e efeito, como o Sr. Gilberto muito bem comentou, se nós colhemos o que nós semeamos, será que aquele problema que nós estamos passando, será que aquilo que nós estamos enfrentando, aquele inimigo que às vezes nos apresenta, será, gente, que não é um problema do passado? E que nós temos que pedir perdão para nós mesmos, porque nós estamos resgatando aquilo que nós mesmos fizemos. Então, muitas das vezes, o perdão é isso mesmo, é a gente ter um inimigo e não entender de onde que veio, por que essas coisas estão acontecendo comigo. Eu sou uma pessoa tão boa, tão justo nessa vida, e esse problema me apresenta dessa forma. Mas aí nós temos que fazer igual aqui, perdoar a nós mesmos, porque se isso está acontecendo, nem queira saber o que você fez na vida passada, porque muitas das vezes a gente recebe uma fagulha bem pequena, que as maiores pedras, os benfeitores estão sempre tirando do nosso caminho. E aos amigos, o que nós temos que perdoar? Para dar a prova de amizade para eles, né? E as ofensas, é mostrar que somos melhores do que ela. Então, gente, eu vou ler aqui uma parte da Meimei, que foi trazida pelo irmão Chico Xavier do Paulo, sobre o Pai Nosso. Então, o que a Meimei traz para nós nesse livro 47, né? Da sequência 47? Perdoai as vossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Quando pronunciarmos as palavras, perdoa as vossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração, é para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Todos assumimos a tendência de observar com evasivas os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exames, pequeninas faltas alheias. Por isto mesmo que Jesus, em nos ensinando a orar, recomendou a esquecer qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. Se nos oferecemos repouso à mente do próximo, como poderemos aguardar o descanso para os nossos pensamentos? Será justo conservar todo o pão em nossa casa, deixando a fome aniquilar a residência do vizinho? A paz é também o alimento da alma. E se desejamos tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Quando pedirmos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremos-nos também de ajudar os outros
com a nossa tolerância. Se o Senhor pode suportar e perdoar, conhecendo-nos constantemente as nossas e abençoadas oportunidades de edificação, aprendamos Quando pedimos a tolerância ao Pai Celeste em nosso favor, lembremos também de ajudar os outros com a nossa tolerância e auxiliemos sempre. Se o Senhor pede suportar-nos e perdoar, concedendo-nos constantemente novas abençoadas oportunidades de edificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos servem. Então, gente, eu vou encerrar aqui a nossa explanação, a nossa palestra, querendo dizer para vocês que nesse estudo, nessa reflexão que eu fiz, que serve mais para mim, muitas das vezes eu sou o primeiro a escutar a palestra ou o estudo que a gente traz, mas para mim essa questão do perdão, eu acho que é o primeiro passo para a gente entender o que é o verdadeiro amor que o Cristo nos ensinou. Então, se Jesus nos fala que nós devemos amar os nossos semelhantes, ele engloba até as pessoas que não gostam da gente, até os nossos inimigos, como ele assim fez no momento do seu desenlace, que mesmo sendo a lança perpassando pelo seu corpo, Jesus, com toda aquela dor, falou: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós percebermos que Jesus nos olha como crianças, e nós começarmos a entender a verdadeira escala evolutiva, o que nós ganhamos quando nós avançamos evolutivamente, quando nós percebermos e tivermos a certeza que se nós perdoarmos, se nós formos bons com os nossos semelhantes, nós vamos encontrar a paz e um planeta ou um lugar ou um mundo espiritual que nos espera muito melhor. Nós vamos sim, com certeza, se alguém nos agredir, ou igual os cristãos do primeiro tempo, quando chegaram no mártir, eles oravam e pediam para que Deus o livrasse logo daquela provação. Eles tinham a certeza que o mundo melhor vos esperava. Então, quando a gente tem a fé raciocinada e a certeza que algo melhor nos espera, com certeza nós vamos aprender a perdoar. Então, gente, vou fazer uma prece de Cáritas para encerrar a nossa noite de hoje. Então, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que vos fará nas vossas almas o espelho, aonde refletirá a vossa imagem. Cáritas. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.